Fala rapaziada, tudo 100% com vocês? Vamos falar sobre as novidades do futebol, esse esporte maravilhoso que infelizmente neste final de semana está se despedindo de um dos seus maiores meio-campistas. Claro que eu tô falando do Toni Kroos, que está de saída do Real Madrid para se aposentar do futebol e não para outro clube, infelizmente. 34 anos, foi ovacionado no seu último jogo no Santiago Bernabéu, merecidamente, por tudo que fez pelo Real e pelo futebol em geral, né? Temos também a despedida do Mbappé, dessa vez de forma oficial do PSG, levantando uma taça, inclusive, então, apesar dos pesares, acho que ele acabou saindo por cima lá do futebol francês. Fora também a questão de que Felipe Coutinho, quero começar o vídeo falando sobre isso. Agora sim a gente tem uma notícia para deixar o torcedor do Vasco bastante confiante, eu diria. Temos também, claro, a questão do Lautaro Martinez querendo se colocar entre os patamares dos melhores jogadores do mundo, como Mbappé, Harry Kane, Kevin De Bruyne ou Haaland, se você quiser considerar também. Eu não considero, inclusive a gente tem um ponto para falar sobre o Haaland, porque nesse vídeo também é claro que eu quero falar com vocês sobre aquela final da Copa da Inglaterra, ou FA Cup, seja lá como você quiser chamar. Mas é fato que o United venceu por 2-1 o City de uma maneira até que surpreendente. Mas enfim, rapaziada, quero falar também ali sobre Messi, sobre Neymar, né, alguns pequenos aspectos aqui. Mas vamos começar então falando sobre Felipe Coutinho. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, totalmente gratuito, você me ajuda muito a bater os 10 mil inscritos aqui no YouTube, tá certo? Rapaziada, então, sábado de noite, no dia 25 agora de maio, o Fabrício Romano, que é a principal fonte de negociações do futebol mundial, eu diria, acabou publicando pela primeira vez um post referente à situação entre Coutinho e Vasco. E aqui ele diz o seguinte: o Vasco da Gama avança nas negociações com a equipe de Felipe Coutinho para trazê-lo de volta ao clube. Vasco cada vez mais confiante, já que Coutinho aposta na movimentação. Rapaziada, por que eu acho que isso aqui é importante? Até então a gente só tinha informações da mídia brasileira, que convenhamos, perto do Fabrício Romano, ele é um cara que sabe muito mais e é muito mais bem informado. Ainda mais para o Felipe Coutinho não estar jogando aqui no futebol brasileiro e indo para fora, onde ele teria que buscar informações daqui. Ele está lá fora e aí a ideia é trazer ele de volta para cá. E ainda mais que ele pertence a um clube da Europa, né? Ele pertence ao Aston Villa da Inglaterra, embora esteja jogando lá nos Emirados Árabes, no Catar, na verdade, né? De forma emprestada. Mas enfim, a questão é que o Vasco está bastante confiante, né? O Coutinho está aqui no Rio de Janeiro, deu algumas entrevistas ali de forma indireta, chegando no aeroporto, me pareceu. Então eu acho que o torcedor do Vasco pode começar, quem sabe, a ficar um pouco mais empolgado, mas ainda é uma questão que eu considero, né, que pode ter algumas complicações aí, porque tem o fato do Vasco querer ele de volta, mas também tem a questão da 777, que nesse momento tá com aquela liminar, e aí a qualquer momento pode cair a liminar e o controle do Vasco voltar totalmente para eles, nessa questão de negociações, então é uma coisa meio nebulosa de se entender. Mas ó, torço para ser um final feliz, porque seria muito bom ver esse craque aqui no futebol brasileiro novamente. Gente, vamos falar da final da Copa da Inglaterra, ou FA Cup. O fato é que o City perdeu de 2-1 pro United. E eu digo o City perdeu porque eu acho que você, assim como eu, imaginava que na verdade o time do Guardiola iria meter um atropelo no United. Mas não foi o que aconteceu, né? Um 2-1, eu digo até merecido, porque o United conseguiu aproveitar melhor as chances. Ainda mais que uma dessas chances o City proporcionou de maneira inacreditável com o Gvardiol, né, para a equipe do United, ali pro Garnacho conseguir fazer aquele gol de goleira livre logo no início da partida, então acho que por essa questão a coisa já foi muito mais facilitada. Mas é claro que se para você que olhou o jogo, você sabe que foi muito mais um jogo pró-Manchester City do que pro United. Mas no final, o que ganha um jogo é quem faz mais gol. Então por conta disso, ó, parabéns ao United. Mas rapaziada, eu falei no início do vídeo que eu tinha um ponto para falar sobre o Haaland e se liga o quão assustador é esse dado aqui. O Haaland, em 9 jogos de semifinais e finais pelo Manchester City, não tem absolutamente nenhuma estatística. 9 jogos, 0 gols e 0 assistências. E aí eu vi muitos comentários do pessoal falando, imagina se ele tivesse ganhado a bola de ouro da última temporada no lugar do Messi, o quão injustiça e quão uma loucura isso aí seria, né? Porque o cara infelizmente não consegue aparecer nos momentos mais decisivos, né? Foi assim quando o City ganhou até a Champions na temporada passada também, onde ele não fez absolutamente nada na semifinal contra o Real Madrid e na final contra a Inter de Milão. Então fica esse questionamento, né? Mas enfim. O fato então é que, como eu falei, a gente teve esse erro do Guardiola logo no início do jogo ali, que ele tentou, acho que recuar pro Ederson, porque não tem outra explicação, e acabou então dando de presente pro Garnacho conseguir fazer aquele gol. Depois ainda teve mais um gol com participação do Garnacho, dando a bola praticamente pro Rashford sozinho, só empurrar pro fundo do gol, mas acabou que estava impedido na origem da jogada ali o Garnacho, então o gol acabou não valendo, né? Mas o que não impediu em nada, o United conseguiu fazer mais um gol, onde o Garnacho participou, a bola veio pro Bruno Fernandes, que deu um passe que, por mais que pareça fácil, aquele passe de primeira, na medida, não é assim tão fácil de conseguir fazer, né? O cara tem que ter um refino técnico ali um pouquinho mais elevado, assim como o Bruno Fernandes, que conseguiu deixar o Mainu, então, na cara do gol, chutou no contrapé do Ederson e conseguiu fazer o United sair com 2-0 pro intervalo. Pensei eu, bom, alguma coisa vai ter que mudar. E aí, é claro, o Guardiola coloca o Doku, que é um jogador que é muito mais da base da individualidade do que propriamente um toque de bola, e era isso que o City precisava naquele momento, um jogador que fosse pra cima e tentasse na base do drible, então, da individualidade resolveu o jogo. E de fato foi o que ele tentou fazer, né? Desde cruzamentos até jogadas na ponta da área, cruzando bolas, e o gol, inclusive, do Manchester City foi com ele, né? Uma limpada que ele deu ali pra direita, chutou no cantinho. É bem verdade que o Onana poderia ter defendido,
mas mesmo assim acabou não sendo suficiente, e o fato então é que o United foi campeão. O ranking agora dos maiores campeões da Copa da Inglaterra ficou assim então: o Arsenal com 14 títulos, o United com 13 títulos, o Tottenham com 8, o Chelsea com 8 e também o Liverpool com 8, né? 3 times com 8, o United com 13 e o Arsenal, maior campeão dessa competição, com 14 títulos. Agora então vamos falar da despedida do Toni Kroos do Real Madrid. Essa aí foi difícil de ver. Pô, eu tava vendo o jogo e pensei, cara, que triste, né? Aquele meio de campo que a gente viu por tantos anos, com Casemiro, Toni Kroos e Modric, chegou oficialmente ao fim, porque agora só restou um, por mais que o Casemiro ainda continue na atividade, é claro, jogando pelo próprio United, inclusive. Agora a gente tem o Toni Kroos, então, partindo para sua aposentadoria, e apenas o Modric, que eu até falei esses dias aqui no canal, né, que tinha surgido as informações de que ele estava para sair do Real Madrid. Acho que agora a tendência é que o Modric até fique mais um pouco no Real Madrid, porque é muito importante você ter esses jogadores que fizeram tanto pelo clube, para ter como referência para os mais jovens e até para liderar o ambiente como um todo. O fato então, rapaziada, é que o jogo não foi dos melhores de ver, o Real Madrid já era campeão, última rodada de La Liga, um 0-0 com o Betis, mas é um jogo que foi marcado, claro, pela despedida do Toni Kroos do Real Madrid no Santiago Bernabéu, até porque ele ainda tem mais um jogo para fazer pelo time, que é justamente a Liga dos Campeões, a final, a grande final contra o time do Dortmund. Toni Kroos, então, extremamente aplaudido, recepcionado com muita festa, sendo jogado para cima pelos seus companheiros, de forma merecida por tudo que fez pelo Real, né? A torcida ali fazendo aquelas faixas de graças, obrigado, lenda, enfim. É um cara que conquistou muito pelo Real Madrid, né? Se a gente for ver aqui pelos títulos dele, cara, tem Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Mundial da FIFA, Supercopa da UEFA, La Liga, Copa da Espanha, Copa do Rei, Bundesliga, Copa DFB, acho que é Copa da Alemanha isso aqui, né? É a Supercopa da Alemanha também. Então é um cara extremamente vitorioso. Gente, um dos maiores meio-campistas da história, infelizmente está se despedindo, né? Só tem agora a final da Champions e a Eurocopa pela seleção da Alemanha, e depois, de fato, ele pendura as chuteiras aos seus 34 anos. O que, se a gente for levar em consideração nos dias de hoje, é razoavelmente cedo para um jogador se aposentar. Mas é a escolha dele e a gente não tem nada do que ver com isso. Outro jogador que está saindo agora de cena, mas não se aposentando, é o fato do Mbappé, né? Estar saindo do PSG de forma oficial. Ele que já tinha feito aquele vídeo se despedindo, mas agora, de fato, jogou o seu último jogo pelo PSG, onde o clube até venceu por 2-1, a equipe do Lyon. E o Mbappé sai por cima, acredito eu, porque é o maior artilheiro do clube, ergueu um troféu nesse seu último jogo de despedida, então, apesar de tudo que aconteceu aí nos últimos anos, que nem foi nem com ele, né? A bronca dos torcedores, na verdade, era muito mais com o Neymar e com o Messi, mas o Mbappé, por mais que em alguns momentos deixou muito a desejar, principalmente nessa edição da Champions, onde não fez basicamente nada contra o Dortmund, contra o Barcelona fez 2 gols, mas vocês sabem, 2 gols embaixo da goleira, um de pênalti e outro que ele ganhou a bola de presente, e a torcida simplesmente não tem coragem de cobrar ele, né? Caiu tudo nos braços dos outros, mas o Mbappé era muito preservado, eu diria. O fato é que ele sai por cima, então, e os números dele vocês estão vendo aí, 308 jogos, 256 gols, 95 assistências e 15 títulos. É um jogador, talvez, aí quem sabe, então, o maior ídolo do PSG. O que vocês acham? Eu acho que é interessante colocar pelo menos aí no top 3, né? Acho que nessa lista aí ele pode estar. Aliás, falando em lista, eu queria fazer uma pergunta sobre lista para vocês. O que vocês acham do Lautaro Martinez estar na lista dos melhores jogadores do mundo? Essa semana ele deu uma entrevista falando sobre essa possibilidade, se liga só. Estou no mesmo nível de Mbappé, Haaland, Lewandowski e Harry Kane. Não deixo nada a desejar. Posso sentar na mesma mesa que eles. Rapaziada, fazendo uma análise fria aqui, eu acho até que por questão de habilidade, ele poderia, de fato, porque ele é um cara que faz bastante gol, é bastante participativo no jogo. Mas se você olhar aquela temporada super vitoriosa dele, super vitoriosa, eu digo que ele ganhou a Copa do Mundo e os campeonatos na Itália. Na Liga dos Campeões ele chegou na final contra o Manchester City, mas a Inter de Milão acabou perdendo. Só que aquela temporada, eu acho que foi marcada pela péssima Copa que ele fez. Por mais que ele tenha sido importante no momento em que a disputa de pênaltis aconteceu entre Argentina e Holanda, ele fez aquele gol que classificou a Argentina, então acho que ele foi importante naquele momento. Mas se você pegar o que é a final contra a França, os gols que ele perde, ou também até os gols que ele perdeu com 3 passes do Messi nas oitavas de final contra a seleção da Austrália, pô, eu acho que ele deixou bastante a desejar, né? Mas é um cara que tem ótimos números jogando pela Inter de Milão, então eu acho que nessa temporada em específico, eu acho que ele pode figurar assim entre os 6, 7 melhores do mundo, quem sabe, né? Mas é a minha opinião. Vou deixar os números dele para vocês aí na tela também poderem avaliar melhor isso aí. Na temporada 2023-2024, então, ele tem 44 jogos, 27 gols, 7 assistências, conquistou o Campeonato Italiano, Série A Team, e a Supercopa da Itália. 2 títulos. O que vocês acham? Minha gente, por ser um ano de Eurocopa, eu acho que vai pesar muito o fator dessa competição, principalmente para os jogadores europeus. Embora o Lautaro, claro, vá jogar a Copa América e se a Argentina ganhar, quem sabe possa ser um ingrediente a mais
para ele conseguir concorrer nesse prêmio de bola de ouro, de melhor do mundo, enfim. Mas convenhamos, eu não acho que ele vai ganhar, cara. Eu acho que além do cara jogar muita bola, ainda tem uma questão também um pouco midiática, né? Da pressão do público para quem que pode ser o bola de ouro, né? Assim como existiu no início da temporada pro Bellingham, por exemplo, que começou arrasando no Real Madrid, né? Sendo bastante participativo nos jogos, mas se vocês forem lembrar o que foi os 10, 15 primeiros jogos do Bellingham no Real Madrid, era papo de muita gente querer ele como o melhor jogador do mundo, porque ele fazia 1 ou 2 gols todo jogo, ele salvava o Real Madrid nessa questão aí que o Real ficou sem centroavante, né, com a saída do Benzema, contrataram o Rossello na maioria dos jogos fica até na reserva, então foi por essa questão. Mas ó, o que vocês acham? Lautaro Martínez melhor do mundo? Existe a possibilidade, mas eu acho que não fica num top 3, fica um pouquinho mais atrás. Gente, sobre Messi e Suárez, estiveram presentes nesse final de semana também na disputa das divisões inferiores, né, das categorias menores ali dos mais novinhos, onde seus filhos jogam, inclusive, pelo Inter Miami, né. Foi muito legal ver os dois entrando em campo, batendo um papo ali com a gurizada, fazendo um discurso, né, o Messi e o Suárez que nesse final de semana não jogaram com a equipe do Inter Miami, que venceu, inclusive, e continua liderando a MLS, o que é um grande passo, porque se a gente for pegar esse time na temporada passada sem esses craques, principalmente sem o Messi, era o Lanterna, pior time completamente disparado dos Estados Unidos. E nessa temporada, então, os caras estão jogando muita bola. Dentro das possibilidades, é claro. Gente, outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a nova chuteira do Messi, que é um negócio impressionante. Não só pela chuteira, que, pô, é ali, tem as cores de ouro, ficou muito bonito e tal, mas a questão principal que eu queria falar com vocês é sobre o anúncio. Pô, essa questão ali de unir quem gosta de futebol com quem gosta de carro, automobilismo, Fórmula 1, colocar o Messi nesse tipo ali de ensaio fotográfico para anunciar a nova chuteira, eu achei genial. E quem achou genial também foi os torcedores do Boca Juniors, porque pelo que eu olhei os comentários, os caras estavam enlouquecidos, porque são as cores do Boca, né? O azul e aquele amarelado ali, então eu achei muito bonito de ver esse anúncio, e fica então com vocês a chuteira que o Messi vai usar nessa próxima Copa América agora. O que vocês acham? Aliás, um cara que tá fazendo bastante falta para a seleção brasileira é o Neymar, que neste momento tá naquela fase ali, se encaminhando para o final da sua recuperação, fazendo bastante atividade física para recuperar a musculatura. Treino com bola, a gente vê uma ou outra imagem ainda, é mais difícil a gente acompanhar essas coisas. Outra coisa que a gente pode falar é que nesse final de semana ele foi campeão do Campeonato Saudita pelo Al Hilal, que já era campeão há algum tempo, né? Acho que já era de conhecimento geral que o time do Cristiano Ronaldo ficou longe da pontuação do Al Hilal, 93 pontos a 79. Então, nesse final de semana o Neymar ali teve aquelas fotos dele com a sua filha, pô, família ali, tudo bonitinha, erguendo a taça do troféu lá do Campeonato Saudita, Saudi Pro League. Neymar então é campeão do campeonato lá da Arábia. É bem verdade que jogou poucas partidas por lá, infelizmente por conta da lesão, mas mesmo assim, parabéns, né, gente? Mais um título na carreira então do nosso amado Neymarzinho. E uma última aqui só pra gente finalizar então. Xavi não é mais técnico do Barcelona, mas a questão que eu quero falar é que o Fabrício Romano já deu a informação também de que o contrato de 2 anos do novo treinador, que será o Hansi Flick, já está sendo aí aprovado pelo Barcelona. Ele que era um dos nomes aí mais pedido por parte da torcida, especialmente pelo aquele trabalho fenomenal que fez no Bayern de Munique algumas temporadas atrás, inclusive aplicando um 8-2 no próprio Barcelona, mas se você pegar aí o que foi o último trabalho dele na seleção da Alemanha, ele deixou bastante a desejar. Mas como eu disse, ele é marcado por um trabalho muito consistente, muito arrasador, eu diria, no Bayern de Munique, que é aquele time extremamente ofensivo, que goleava todo mundo. Então, aquele rolo compressor do Bayern, algumas temporadas, era comandado por esse cara. Então, achei uma boa contratação, embora seja um cara diferente daquele estilo que o Barcelona mais prega, né, de toque de bola, passes e tatiquez. O Hansi Flick é um cara muito agressivo ofensivamente. Mas ó, torço pra dar certo. Parabéns, Barcelona, então, por essa contratação. Gente, é isso. Gostou então? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijo pra vocês e até a próxima.